Vamos lá, gente, mais uma vez aqui, graças a Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, a companhia de cada um de vocês. Que Deus abençoe aí a sua semana, que tudo dê certo para vocês, para o nosso país. Até o final aqui, Fábio Alvarenga trazendo algo que está aí na sua tela, que é uma notícia assim estarrecedora. Gente, hoje, 13 de maio de 2025, o presidente Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, fez elogios públicos aos Estados Unidos da América, lembrando intervenções diplomáticas e declarações de apoio à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de crise. E o que o Barroso está comemorando nos Estados Unidos é o que nós não estamos entendendo, uma vez que, de fato, muitas denúncias de instabilidade brasileira explodem lá, principalmente no Congresso americano, nos deparamos com isso daqui, ó. Não há dúvidas de que o fortalecimento de valores democráticos é fundamental, mas é legítimo levantar algumas questões, sem ofender, sobre o papel de um magistrado máximo que enaltece em tom quase reverente o olhar estrangeiro sobre a nossa pátria e soberania. Quem publicou isso daí para você ter uma ideia é quem acompanha os magistrados fora daqui. Mas o que nós estamos de fato mostrando para vocês é que essa música aí, meu irmão, que toca lá na boca de Barroso, de outros magistrados, é diferente da que toca aqui. Oxalá se fosse a mesma. Em primeiro lugar, cabe indagar-se ao celebrar o apoio externo, o ministro não acaba por transferir à autoridade internacional parte da responsabilidade que deveria ser exercida com plena autonomia pelas instituições nacionais. Exatamente. Nós estamos vendo na história do Brasil uma instabilidade gigantesca. O que nós estamos vendo aqui, de fato, é algo que foge, gente, das nossas colocações de liberdade de expressão, de independência dos poderes, onde cada poder pode realmente ter a sua autonomia. Não adianta Barroso chegar ali nos Estados Unidos perante estudantes calouros de universidade dizer isso. Além disso, vivemos num país marcado por grandes fragilidades econômicas e sociais. Os militares citados pelo ministro Barroso como preocupados em não se indispor com os Estados Unidos em razão dos equipamentos e recursos recebidos não são meros conjuntores de uma peça internacional. São figuras que hoje silenciam perante uma instabilidade que acontece aqui no Brasil. Ou seja, o povo brasileiro, que sempre quis depositar confiança na cúpula do alto comando, hoje se vê sozinho, hoje se vê abandonado. E a culpa de tudo isso daí é exatamente daqueles que não lutaram para que essa estabilidade acontecesse. São componentes, gente, centrais das Forças Armadas brasileiras. E o Brasil não pode se permitir decair no posto de cliente dependente. Defender nosso aparato de defesa significa buscar autonomia tecnológica, não se curvar também aos Estados Unidos. Também é válido ressaltar para vocês aqui, amigos e inscritos, que o momento em que o elogio foi feito enquanto muitos brasileiros enfrentam insegurança jurídica e também questionam decisões polêmicas do próprio Supremo Tribunal, ouvir do seu presidente menções à pressão silenciosa de diplomatas americanos pode soar como distração do real problema que acontece aqui no Brasil. Então, é muito fácil chegar num país de primeiro mundo, onde as instituições funcionam, por exemplo, onde um Congresso americano é sim centrado e diferente de um Congresso com instabilidade igual ao brasileiro,
e fazer um discurso igual o Barroso está fazendo. Por que não destacar o primeiro lugar, os esforços brasileiros para aprimorar as normas eleitorais e fortalecer o sistema de votação auditável, por exemplo, em vez de remeter agradecimentos a quem simplesmente reiterou a neutralidade de um Washington? Ou seja, gente, os Estados Unidos já foi bem claro para os magistrados do Supremo Tribunal Federal. Vocês precisam cumprir aquilo que a Constituição de vocês garantem a cada cidadão brasileiro. É eles que têm que escolher o seu líder e como funciona o andamento da liberdade em sua pátria, em sua nação. Então esse discurso de bom samaritano, esse discurso, gente, que nós estamos vendo acontecer ali, na minha opinião, não é algo que realmente condiz com a verdade aqui no Brasil. É pelo contrário, chega a ser algo lamentável ver que lá tudo é pintado de ouro e aqui simplesmente o povo vive à míngua a respeito de democracia, de liberdade de expressão, de crescimento econômico e por aí vai. Por fim, então, não se trata de negar a importância de boas relações exteriores. Todos reconhecemos seu valor, mas é preciso distinguir entre diplomacia inteligente e dependência simbólica. Ao exaltar o auxílio externo, o ministro Barroso corre o risco de fragilizar a percepção pública de que a corte funciona por mérito próprio, alicerçado na Constituição e na tradição jurídica nacional. É aqui que vira o verdadeiro ponto de interrogação. A crítica é ao tom e não à pessoa. Que o tribunal exerça sua autoridade sem precisar de palmas de plateias internacionais, consolidando então de dentro para fora o respeito que hoje busca lá fora. Não é mais fácil consertar primeiro a nossa casa e depois tentar ser exemplo para outra? É assim que diz aqui a finalização desta informação, e vocês estão vendo aí as fontes do jornalismo da Revista Oeste, hoje 13/5/2025, Fábio Alvarenga atualizando vocês. Então a única coisa que eu peço, gente, é o seu compartilhamento, o seu like, para que mais pessoas então ouçam a nossa voz e entendam que o jornalismo independente é assim mesmo. Ele luta, ele bate de frente, ele questiona, ele exalta, ele cobra, mas na realidade, no fim, o que nós queremos aqui no canal Direto no Assunto hoje, com exclusividade, é a sua atenção para a virada. É a sua atenção para que o nosso Brasil seja um Brasil que cresça na opinião, na economia. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Daqui a pouquinho eu volto aqui trazendo para vocês novas informações. Até mais!